Apocalipse essencial. O que nós precisamos saber do capítulo 9 do livro da profecia, entre os versículos 13 e 21. A palavra inicia-se dizendo que o sexto anjo tocou a sua trombeta e ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus. O apóstolo João, ele, quando entrava no seu transe profético, ele deixava o seu corpo e o seu espírito, a sua alma, era levada até a presença de Deus. Esses eventos, eles podem acontecer com muitos homens que são profetas e servos do Deus vivo. A alma pode deixar o corpo momentaneamente e subir a uma região celestial, sem que o corpo morra. Veja que o apóstolo Paulo, ele disse que foi em determinado tempo levado até o terceiro céu. Então isso é perfeitamente possível. E João estava aqui em espírito, tendo estas visões relacionadas com a profecia, com o livro Apocalipse, que ele nos deixou. Ele fala aqui de um dos anjos que estava ali diante dele e que ele tocou uma trombeta e ouviu-se uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus. Não tem necessidade da gente interpretar aqui o significado de cada coisa, mas compreender que os quatro pontos quer dizer que aquela voz veio com toda a plenitude e poder de Deus na sua manifestação. E essa voz dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta para ele soltar os quatro anjos que estavam presos diante do grande rio Eufrates. Ele está falando ali, na verdade, de quatro países. No ponto de vista de Deus e daqueles que com ele governam a criação, os países são como espíritos, porque são sistemas com as suas características próprias, religiosas, econômicas, políticas. São sistemas que no mundo de Deus é tratado como se fosse espíritos. E nós sabemos, pelo exame das Escrituras, que naquela região do Oriente Médio é que vai se iniciar um grande conflito bélico, uma guerra atômica que vai trazer destruição em todos os lugares da Terra. Isso vai acontecer porque está previsto pelo Senhor, e não como uma suposição das coisas que podem se passar. O que o Senhor nos enviou foi a visão daquilo que acontecia mesmo naquele momento, que era como o futuro dos acontecimentos que iriam se passar aqui com os países lá daquela região. E daí o Senhor, a voz que veio lá do altar, que falou com o anjo que tinha esta trombeta na mão. A trombeta significa o anúncio de uma grande coisa. Ele disse: solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Vamos recordar também que a profecia, ela tem uma passagem que diz que os anjos ficariam retidos ali, naquele lugar, diante do grande rio Eufrates, até que o povo de Deus tivesse sido levantado e marcado. Com certeza, nós estamos agora no período em que o Espírito Santo está procurando o povo de Deus, está levantando as ovelhas, está levantando lideranças para que esses conceitos velhos relacionados com a igreja cristã evangélica possa ser deixado um pouco de lado para que uma nova consciência ela seja criada para o homem enfrentar as grandes dificuldades que ele terá de enfrentar pela frente. Homens e mulheres que foram separados por Deus
para serem sementes de uma nova geração, a geração que vai habitar e vai conduzir o mundo novo no caminho da felicidade. Versículo 15: foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Olha que essa guerra ela vai se esparramar no mundo em forma de contaminações e prejuízos de toda a natureza, a vida material, as plantas, as águas, e trará uma destruição muito grande. Veja que o versículo 15 fala na morte de uma terça parte dos homens. Pode ser que ele esteja falando aqui de uma terça parte daqueles homens envolvidos nos conflitos daquela região. Mas não podemos deixar de considerar que outras passagens também das Escrituras ensinam coisa bastante parecida. O número dos exércitos dos cavalheiros era de 200 milhões, e eu vi o número deles, aqui falando das pessoas, dos soldados, daqueles que vão estar envolvidos nesses conflitos. Ele passa a narrar aqui, do versículo 17 em diante, ele passa a falar aqui sobre os tanques de guerra, sobre os lanças-foguete, sobre os mísseis. Ele continua narrando, como ele fez anteriormente, na primeira parte do capítulo 9, ele continua narrando aqui sobre o que ele estava assistindo nas guerras do fim do mundo. Ele diz: eu vi os cavalos nesta visão, os que estavam sobre eles cavalgavam e tinham couraças de fogo e de jacinto, de enxofre, e a cabeça dos cavalos era como a cabeça de leão, e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. É claro que cada coisa tem um significado, mas nós não precisamos interpretar individualmente cada circunstância, cada imagem que é aqui referenciada pelo profeta, porque essa não é a finalidade do nosso estudo, do nosso trabalho. Nós sabemos que um profeta de Deus, ele virá para revelar todos os detalhes relacionados com a profecia. Aqui nós só estudamos o que é essencial, é saber, pelo menos em linhas gerais, os acontecimentos que devem ocorrer no fim dos tempos. Por estas 3 pragas, essas pragas que ele narra aqui, esses cavalos, pelo jacinto, pelo fogo, pelo enxofre, toda aquela destruição que vem dessa guerra, foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca. Porque o poder dos cavalos está na boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda é semelhante a serpentes e tem cabeças, e com elas danificam. Está falando aqui de armas de guerra com toda a certeza, de uma forma simbólica. E os outros homens, que não foram mortos por estas pragas, eles não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios, para não adorarem os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Aqui vai uma crítica muito dura do livro Apocalipse aos que ainda sustentam a idolatria no meio evangélico cristão. Infelizmente, tem muita gente aí que idolatra não só estátuas, mas idolatra também pastores, idolatra dinheiro, idolatra prosperidade. Essas coisas todas são condenadas pelo Espírito de Deus. Vamos ter uma atenção redobrada com isso, porque nós não podemos querer aquilo que o Senhor condena. Esses homens não se arrependeram das suas coisas tristes, dos seus pecados, né? Dos seus homicídios, das mortes que provocaram, das feitiçarias, que são os homens que fazem mal, utilizam dos espíritos, utilizam das energias do mundo invisível para provocar maldade nas pessoas. E não só isso, tem muita gente que manipula os psiquismo das massas, através de muitos shows, de muitos eventos,
para conseguir coisas não muito nobres, digamos, né? Tudo isso é feitiçaria, tudo isso é manipulação das pessoas que não sabem a que estão sujeitas. Não se arrependeram dos seus homicídios, das suas feitiçarias, nem da prostituição. Olha, prostituição está em toda parte, não só prostituição de mulheres, mas também de homens, de políticos, de policiais, de tantos que deveriam fazer o bem para essa humanidade que não fazem, estão se prostituindo, serão condenados no dia do fim. Podem ter certeza disso, porque Deus não brinca com o mundo, não. Nós temos uma responsabilidade perante o Senhor, aquele que criou todas as coisas, aquele que é dono do mundo, e que as pessoas, embora não acreditem, elas têm que se sujeitar à sua poderosa vontade, e assim será. O finalzinho aqui do capítulo 9, ele faz uma conclusão acerca das guerras. Todo o capítulo 9, ele traz esse aspecto, a revelação de como que a tecnologia da guerra atômica foi revelada ao mundo, como ela abriu o poço do abismo para subir a fumaça destrutiva, os gafanhotos, que são os mísseis, esses cavalos que ele fala aqui, que têm cabeças de couraça, trazendo fogo, jacinto, enxofre, são armas de guerra destrutiva. Sem dúvida nenhuma, ele está aqui se referindo a lança-chamas, a lança-foguetes, está falando de tanques de guerra e dessas armas que a gente de vez em quando vê aí na televisão, que são usadas para destruir as vidas. Que Deus nos ajude a continuar examinando o Apocalipse em busca de compreender aquilo que nós precisamos compreender em linhas gerais. Apocalipse essencial, que você precisa saber e ponto final.